Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo as questões trazidas pelos amigos. Amigos que interagem comigo através desses meios, comentando os vídeos, enviando mensagens por e-mail, comentando as postagens que faço através dos textos que publico. Tá bom? Aqueles que desejarem participar assim, por favor, entrem em contato. Primeira questão de hoje. Em um dos seus vídeos, você deu a entender que não quer que os seus vídeos alcancem um número grande de pessoas. Por qual razão, então, fazer os vídeos? Não. Você entendeu assim, mas não foi isso que eu pretendi passar. Então, uma oportunidade para esclarecer. Todas as pessoas que fazem vídeos, que fazem postagens, que se comunicam com as pessoas, se forem minimamente lúcidas, estão desejosos de alcançar mais pessoas do que o círculo da sua família. Então, com toda certeza, eu tenho sim interesse em alcançar pessoas ao fazer esses vídeos. Colocá-los no YouTube, não é? Deixá-los liberados para um público maior. Eu conheço pessoas que fazem vídeos para um público restrito, né? Estudiosos e tudo mais, que querem manter ali um foco mais seleto. Não é o meu caso. Os vídeos são destinados a toda a audiência global. O que acontece é que eu tenho consciência de que existem pessoas que têm um alcance muito grande e pessoas que têm um alcance menor. Então, assim, os meus vídeos, eles têm um alcance grande em relação a uma pessoa comum, a uma pessoa que não é famosa. São vídeos muito amadores e que tratam de um assunto que não é extremamente popular. Então, assim, eu considero que o alcance dos meus vídeos, que tem, né, o meu canal tem atualmente por volta de 2.000 e, né, 200 inscritos, e você tem visualizações, né, de 100, 200 visualizações por vídeo. Para mim, Marcelo, particularmente, é um número considerável, porque eu não sou uma pessoa que me relaciono com 2.000 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar e tudo mais. Mas no que diz respeito à percepção geral, né, das coisas, é claro que isso é um número muito pequeno. Então, assim, eu faço os vídeos para me comunicar com as pessoas e para transmitir aquilo que eu acho que é muito bom ser transmitido. Acredito que seja para o benefício das pessoas que acompanham essas postagens. Agora, quantos são? São proporcionais ao meu tamanho no mundo e também aos esforços que eu faço para que isso se torne. Então, eu não faço realmente esforços para tornar isso muito popular, que são esforços de profissionalização, por uma série de razões. Então, o que eu falava na explicação anterior é que eu não monetizo os vídeos porque eu não quero ter uma relação comercial com esse oferecimento que eu faço. Isso não significa dizer que eu não quero alcançar pessoas, seria muito bom. Por exemplo, se eu, ao invés de 2.000 pessoas inscritas, tivesse 20.000 pessoas inscritas, se ao invés de 200 visualizações os vídeos tivessem a cada vídeo 2.000 visualizações, tudo isso seria muito, muito gratificante, muito positivo. Contudo, eu teria que reavaliar a maneira como eu estaria lidando com esse oferecimento. Será que eu estaria conseguindo interagir com as pessoas da maneira que eu acho legal? Será que eu teria que ter, né, evidentemente, né, uma percepção de que isso não poderia me escravizar a tendências, porque senão perderia todo sentido, né? Existem assuntos que eu trato aqui nos vídeos que são muito mais populares do que outros, mas eu não fico exatamente voltado a esse tipo de estatística. Por quê? Porque não é exatamente isso que eu estou buscando. Ok? Então é isso. Só explicando. Muito bem. Segunda questão de hoje. Certa vez o senhor disse que o mundo vive hoje uma situação muito melhor do que no passado. Se é assim, por qual razão o ateísmo é hoje maior do que já foi visto em qualquer outra época anterior do mundo, em que todas as sociedades eram crentes em algo? O ateísmo é um sinal de progresso? Interessante, uma provocação. Eu digo que sempre a época em que vivemos é a época melhor, sem dúvida nenhuma, que diz respeito à humanidade, o que não significa dizer que nós estamos caminhando para um mundo perfeito do paraíso na Terra. Isso nunca vai acontecer. O mundo sempre será essa dualidade, né? Do quente e do frio, do macio e do áspero, e do bondoso e do malvado, do sábio e do ignorante, da luz e da escuridão.
Esse é o mundo. Ok? Mas o que acontece é que se nós observarmos o desenvolvimento de nossas sociedades, nós vamos ver que nós já superamos muitas atrocidades que até ontem eram consideradas razoáveis. O que não significa dizer que não existe um movimento pendular nisso, de vez em quando certas atrocidades queiram voltar. Não é? Mas, por exemplo, vamos pensar assim, escravidão. Nós sabemos que existem pessoas escravizadas hoje em dia ainda. Tragicamente, existe um comércio de seres humanos ainda hoje. Mas hoje isso precisa ser escamoteado. Então, houve uma mudança, um progresso significativo. Então, hoje nós já estamos discutindo certas coisas. Nós estamos combatendo o racismo. Nós estamos combatendo o machismo. Nós estamos combatendo a homofobia. Estamos combatendo a intolerância religiosa. No passado, essas coisas eram valores a serem defendidos. Fazia parte do sistema normal. E era basicamente a verdade do natural. Então, é impossível não considerar que nós estejamos hoje mais... em relação ao passado, as nossas sociedades evoluíram. As sociedades evoluem. O ser humano é que sempre será a mesma coisa. Esse molde na qual santos vivificadores vivem e quase animais vivem. É isso que temos. Manifesta-se através da expressão do humano o Atman glorioso, impecável, imperecível. Mas se manifesta através dessas formas. Então aquela coisa do sol que reflete em certos objetos. Em certos objetos ele é refletido perfeitamente, em outros ele é opaco. Não por causa do sol, mas por causa do reflexo, né? Não consegue ser refletido em virtude da substância. Então é isso que temos no mundo. Então o mundo, a sociedade, nós vemos progressos evidentes. Então eu falava isso, né, em vídeos, em textos, em considerações sobre o saudosismo, né, a respeito do passado, como era bom aquele tempo. É sempre uma bobagem esse tipo de argumentação, né? Você percebe isso, por exemplo, das pessoas hoje. O mundo da internet, hoje a solidão, hoje a devassidão, hoje há orgulho, hoje há paranoia. Essas coisas todas só existiram a partir da internet. Antes era todo mundo feliz. Antes era tudo maravilhoso. É uma bobagem isso, né? Uma grandíssima bobagem. Os pais não se comunicavam com os filhos. As pessoas não conversam mais em casa. Isso é internet. Antes da internet era tudo uma grande maravilha. As famílias eram harmônicas. Não existia conflito de gerações. Por favor, não é? Não existiam pessoas se matando, pessoas deprimidas, pessoas vivendo obscurecidas. Não existia nada disso. Então, assim, existe esse saudosismo, né, do passado que nunca existiu e essas coisas. A respeito do ateísmo que é crescente hoje e que nunca foi antes, é uma outra coisa também, uma distorção. O que nós temos é uma modificação de padrões de religiosidade no mundo. Então, as religiosidades mudam, sim. Em sociedades mais cosmopolitas, mais urbanas, né, mais diversificadas. Mas realização de Deus, crença verdadeira em Deus, sempre é um fenômeno muito raro. Que você tem muita explosão de religiosidade. Isso continua existindo. Agora, pessoas que se conectam de fato com Deus são 1 em 1 milhão em qualquer época. Por quê? Porque o mundo, não é? Ele nos atrai a essa energia poderosa do Senhor que forma esse mundo que vemos. Tudo é Brahman, não é? Mas com sabedoria nós vemos no mundo Deus. Quem são esses sábios? Pouquíssimos. A grande maioria de nós está preso em Avidya Maya. Então nós, através da expressão desse universo que é o corpo de Deus, nós o esquecemos e ficamos presos nos nossos egos. Ok? Então não há mais ateísmo hoje do que antes, não. O que hoje existe é sim uma maior capacidade de expressarmos o quanto estamos desconectados de Deus. Antigamente isso era escamoteado. Todo mundo daquela população é católico. Que legal. Muito bem. Terceira questão de hoje. Muito bem. Na tradição cristã, Helena, a mãe do imperador Constantino, estava obstinada em encontrar a cruz na qual Jesus foi crucificado. Conta-se que ela mandou escavar vários sítios e certa vez encontrou 3 cruzes debaixo de um templo pagão. O que há de verdade a respeito disso? Ainda há pedaços da cruz que crucificou Jesus? E se isso existe, tal material contém alguma coisa especial? Exatamente. Essa é a história clássica, né? Ou seja, 4 séculos depois da crucificação de Jesus,
a mãe do imperador Constantino, que era cristã, meteu na cabeça dela que ela iria achar o local da crucificação de Cristo. E aí, usando do seu prestígio, do seu dinheiro, o imperador Constantino ainda não era cristão, né? Só foi batizado no momento da sua morte, mas ele já havia estabelecido uma série de liberdades para os cristãos, apontado para privilégios que os cristãos passariam a ter no Império. Né? O Império Romano passa a ser cristão apenas em Teodócio, né? Em 381. Mas já em Constantino você tem uma série de valorizações do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Né? Ele é o que implementa o chamado ao que os cristãos se manifestem no famoso Concílio de Nicéia. Antes disso já tinha estabelecido o Édito de Milão, que dava liberdade de culto a todas as religiões e apontava para um privilégio ao cristianismo, privilégio conceitual, porque sabia que o cristianismo era muito grande ali, né, na dimensão do Império Romano. E aí acontece que tem essa questão de que Helena era mãe de Constantino, teria inclusive o influenciado para esse espaço. Isso faz parte de toda a geografia, ok? A gente sabe das razões geopolíticas de Constantino, mas há esse aspecto, né? Sobretudo no Oriente, né, na igreja ortodoxa grega calcedoniana, se valoriza muito a figura de Constantino e Helena, que para a igreja grega são santos, santos iguais aos apóstolos, vejam vocês, não é? Ao contrário da igreja católica, que só valoriza Helena como santa e Constantino não. Muito bem. Acontece então que existe essa lenda, existe esse registro da tradição de que Helena teria então conseguido encontrar debaixo de um templo da deusa Diana 3 cruzes, e ali teria sido identificado o Gólgota através de informações, né? Informações 4 séculos depois. Nunca houve entre os apóstolos do Senhor nenhum culto ao lugar do Gólgota, nunca existiu nenhuma tradição daquelas pessoas que verdadeiramente seguiram Jesus e que estavam com ele, seus contemporâneos, de valorizar esse lugar. Mas 400 anos depois, houveram informações dizendo que era ali. Olha, isso é bastante pouco crível. Mas aí acharam as 3 cruzes, e aí disse a tradição de uma série de milagres para saber qual era a cruz do Senhor. Uma série de milagres foram realizados, se manifestaram ali, foram colocados cadáveres, pessoas doentes, varia um pouco, né? A tradição mais primeva, assim, né, diz que colocou uma mulher que estava muito doente, ela ficou curada quando se aproximou da cruz do Senhor, aí o patriarca identificou que era aquela cruz. Existem outros que assim, né, são mais escalafobéticos, né? Dizer que foram colocados 3 mortos aí na cruz, que era a verdadeira cruz do Senhor, houve a ressurreição. E aí foi estabelecida essa cruz e ali o lugar do Gólgota. Foi destruído o templo, naturalmente, né? Foi estabelecido ali o primeiro dos templos do Santo Sepulcro, que depois foi destruído algumas vezes até ter o edifício religioso que temos lá hoje. Né? Muito bem. Houve muitas passagens, os muçulmanos tomaram aquela área, os persas destruíram o Santo Sepulcro, depois, né, os gregos reconstruíram de novo, aí os muçulmanos estiveram ali durante um tempo, aí houve uma crise ali, fatos de que foram indicados aspectos de fraudulentos ali, o templo foi destruído, depois foi recriado de novo. Essas coisas todas. Mas o ponto é, ele pergunta, né, se essa história é verdadeira, não é isso? O que há de verdade a respeito disso? Bom, isso é uma história muito pouco crível. Ela é uma história da tradição religiosa, da Constituição, né, já da apologética cristã. É muito pouco, né, assim, razoável aceitar todos os eventos relacionados. Né? Primeiro, que a cruz tenha sobrevivido, né, a esse tempo todo. Né? Aí, assim, assim um oceano de lendas. Né? Essa cruz é a cruz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi o mesmo tronco que serviu, sei lá, para peças da Arca de Noé, ou para, né, aquela serpente que o Moisés fez no deserto. Uma série de coisas que são estabelecidas em relação a isso num esforço de construção de uma imagem deificada do Senhor Jesus. Estabelecidas, lamentavelmente, a respeito dessas magias todas, dessas coisas todas. Né? Então, mas acredita que quiser, ok? É registro da tradição da igreja. Não é obrigatório que os cristãos acreditem nisso, ok?
mas está presente, sobretudo nas igrejas orientais, isso é muito valorizado. Na igreja do Ocidente também, na igreja católica, você tem festas, né, da exaltação da Santa e Vivificante Cruz, da recuperação da cruz e tudo mais. A verdadeira cruz, né? Um dos nomes do Brasil, né? Terra de Vera Cruz, da cruz verdadeira, é tudo relacionado a isso. Festas da cruz, né? Então, é isso, né? Aí a cruz foi, então, né? Alguns fragmentos dela foram repartidos a igrejas do mundo inteiro, foram levados para Constantinopla e assim a verdadeira cruz depois, séculos depois, foi tomada pelos persas que invadiram Jerusalém. Aí depois houve uma recuperação da verdadeira cruz. Aí há gente que diz que a cruz foi destruída, que a cruz não foi destruída. Mas o ponto é, a cruz de Cristo verdadeiramente existiu naqueles dias ali de Helena e Constantino? É bastante complicado, né? Aí a pergunta é, haveria poder nesse madeiro? Olha, é universal a percepção de que objetos relacionados a pessoas grandemente iluminadas, espirituais, ou mesmo pessoas que são importantes, isso tem um valor para as pessoas. Uma energia se conecta a tudo que se refere a este grande ser. Então, verdadeiramente, se tivéssemos um objeto pessoal de Cristo, a fé, a paixão, o amor, que poderia ser ali centralizado, poderia criar, sim, em relação àquilo, um objeto de poder. Não pelo objeto em si, mas pela conectividade do coração dos devotos àquilo. Então, verdadeiramente, as relíquias têm esse poder. É o poder da fé. Não é o poder do objeto. O objeto em si, tudo é branco. Mas quando você olha para uma coisa com muita intensidade de amor, aquilo torna-se para você um canal de graça. Então, sim. Sim. Né? Mas eu, particularmente, acho muito difícil acreditar nessas histórias da cruz. Ok? Acho bastante difícil. Muito bem. Aí, se existe pedaço dessa cruz hoje em dia, as igrejas dizem que sim. Ok? Muito bem. Outra questão. Foi condenado à pena de morte por injeção letal no último mês de junho, no estado do Arizona, junho de 2022, né, quando estamos gravando esse vídeo. No estado do Arizona, nos Estados Unidos, um homem chamado Frank Arrow. Ele havia sido condenado à pena de morte em 1987, mas só foi executado agora. O crime foi um sequestro e assassinato de uma garotinha. Nesses 35 anos de prisão, ele fez faculdade, se casou e encontrou tempo para se converter à Igreja Ortodoxa. Esse rapaz, né? Esse homem, né? Frank Arrow. Passou, né? Foi condenado em 1987, mas aí houve uma série de... existe um tempo, né, em que a pessoa fica no corredor da morte, até mesmo para que outras provas sejam juntadas, para que seja possível verificar, inclusive, um erro, porque é a pena capital, né? A gente vai ser morto, não tem como voltar atrás. Houve problemas ali também na jurisdição, onde as penas eram localizadas, porque houve um erro numa execução de um preso que acabou sofrendo. Aí houve um período ali que não pôde mais existir a pena capital aplicada ali. E ele ficou aguardando nesse tempo todo. Ele fez faculdade, ele escreveu um livro, ele se casou e ele se converteu à Igreja Ortodoxa. Através do contato, ele leu um livro, gostou muito, entrou em contato com bispos da Igreja grega, o bispo Atanásio, de Limassol, e o bispo Hieroteus, de Narfacos, ou Lepanto, né, pela tradução latina, bispos da igreja grega, não é? Da igreja autocéfala da Grécia, né? Igreja, né, de Atenas. E ele entrou em contato com esse pessoal, assim, trocas, né, de cartas, e que ele falava a respeito da sua vida espiritual e dizia ser inocente do crime. E acabou acontecendo que esses bispos consideraram que ele era de fato inocente. Pela opinião deles apenas, ok? Mas vamos continuando aqui. A questão do rapaz. Pouco antes da execução dele, ele foi tonsurado monge pelo monastério da igreja grega no Arizona. Na internet há cristãos ortodoxos dizendo que o homem era inocente e que com sua morte após tonsura ele pode ser visto como um novo mártir. Como você vê esse caso? Está por dentro disso? Faz sentido essa caracterização de martírio? Sim,
conheci esse caso, cheguei até a fazer uma postagem sobre isso. Muito bem. Então, assim, esse homem, Frank Arrows, ele tinha passado já uma vida pregressa de crimes. Ele foi condenado por um estupro de um menino de 8 anos, a qual ele não matou, mas ele estuprou o garoto. Foi condenado e preso. No momento em que ele estava sendo acusado desse outro crime, ele estava cumprindo a sua liberdade condicional e ele estava envolvido com tráfico de drogas, ok? E foi acusado do sequestro e assassinato dessa menininha, porque houve uma perícia, houve uma investigação, né? Dados caracterizaram que ele era o responsável. E durante 35 anos não houve nenhum tipo de modificação das investigações. Houve tempo, né? 3 décadas e 5 anos. Mas não houve. Então, ao que parece, segundo a justiça, ele de fato era culpado desse segundo crime, aí era um assassinato. Não se pôde comprovar pela exumação do corpo da menininha, né, que foi encontrada enterrada num deserto, se ela havia sido violentada. Mas o caso é que foi ligado a ele, o sequestro e assassinato dessa menina, e ele foi condenado à pena de morte. Muito bem. O primeiro ponto é o seguinte, ele pergunta como eu vejo esse caso e se há a caracterização dele como martírio. Vamos entender isso. Primeiro ponto. Eu já disse aqui algumas vezes, né, que eu sou totalmente contra o estabelecimento da pena de morte. Acho uma barbaridade que uma sociedade civilizada capture alguém que está cometendo um crime, essa pessoa seja julgada, essa pessoa seja considerada culpada e a solução da sociedade civilizada seja matar essa pessoa. Isso é coisa de criminoso. Quem pega alguém, domina alguém, mantém a pessoa sob o seu domínio e mata é criminoso. Então a sociedade civilizada não pode se vingar de um assassino de crianças. Ela precisa evitar que o assassino de crianças continue a assassinar crianças e precisa fazer com que ele fique à distância da sociedade num instituto prisional próximo de um instituto para doentes mentais, a qual ele seja mantido à distância da sociedade, mas que ele não seja barbarizado, estuprado, torturado e não possa ser morto. Por quê? Porque nós, sociedade, em conjunto, devemos ser civilizados. O criminoso deve ser parado. Então, o primeiro ponto é esse. Se esse homem cometeu, de fato, os crimes que a justiça americana diz que ele cometeu, ao meu entendimento, ainda assim ele não pode ser morto pela sociedade. Ele precisa ser mantido à distância, aprisionado, até o fim da vida, naturalmente, porque alguém que comete esse tipo de crime não é alguém recuperável. É uma pessoa doente, é um psicopata. Pedófilos, não é? Ele tem uma compulsão. Então, em algum momento, se tiver uma oportunidade, ele vai lá e comete o crime. Então, essas pessoas precisam ser mantidas presas. Muito bem, mas não mortos, não torturados. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Mas a questão do rapaz aqui é se eu acho que faz sentido a caracterização dele como mártir. Por quê? Aí entra a questão, né? Esse rapaz se converteu à igreja ortodoxa nos anos 2000, se não me engano. Não é? Nos últimos 20 anos ele era ortodoxo e ele se conectou então a esses bispos da igreja ortodoxa, como eu já falei, pessoas muito respeitáveis, consideradas assim pessoas muito doutas, né? muito assim, zelosas da tradição, são autoridades dentro da igreja, não só pelos seus cargos, mas pela sua posição no mundo ortodoxo. E esses indivíduos, então, se afeiçoaram por esse prisioneiro, e os dois, tanto Atanásio de Limassol quanto Hieroteus de Nafacos, consideraram que ele era inocente. Disseram assim, não, ele cometeu outros crimes, mas ele é um homem recuperado agora, e esse crime ele não cometeu. Isso é uma injustiça, isso foi um erro da justiça americana. Começaram a desenvolver, então, uma teoria da conspiração, de que foram plantadas provas de que ele não era o culpado. Com base no que esses bispos disseram isso? No seu desejo pessoal de considerar que aquele devoto era inocente. Eles não têm nenhuma qualificação para definir que a investigação era fraudulenta. Mas eles falaram isso devido ao boquirrotismo tradicional de autoridades religiosas que podem falar o que quiser com base na sua autoridade religiosa. Então, assim,
está meio que subentendido, ou melhor dizendo, está evidente, explícito, de que eles estão acusando a justiça americana, desse Estado americano, de ter cometido um crime, uma fraude para comprometer alguém, para matar uma pessoa. Com base no que eles fizeram isso? Não sei. Eu sei que a comunidade ortodoxa, parte dela, comprou esse discurso, sobretudo porque esse rapaz acabou se convertendo através de um mosteiro ortodoxo que fica no Arizona, que na verdade faz parte de um conjunto de mosteiros que foram fundados por um homem chamado Efrem, um monge chamado Efrem, que veio do Monte Athos e que é considerado para muitos ortodoxos nos Estados Unidos um santo. Ele era discípulo de um monge chamado José, que foi canonizado São José ou Exicasta, que teria sido seu pai espiritual. Ele teria trazido essa semente do monasticismo exicasta à América. Então são mosteiros grandes, lindíssimos, riquíssimos, e que estão ali assim como uma reserva da mais tradicional expressão da ortodoxia grega tonita. Para outras pessoas, esses mosteiros do ancião Efrem são centros de maluquices e de pensamentos extremamente arbitrários, de degenerações da concepção da própria relação entre pai espiritual e fiéis. Ou seja, para muitos existe um culto ali, uma seita dentro da igreja ortodoxa que se chama o culto ao ancião Efrem, né, que são os efraimeitas, os seguidores de Efrem. E há muitas histórias a respeito do que acontece nos mosteiros, todas elas relacionadas assim com essa cultura do domínio de um religioso sobre os seus seguidores, né? Aquela coisa da obediência cega, né? Você dar tudo para o seu mestre, para o seu pai espiritual. Aquilo que já foi considerado em alguns momentos como elderismo, guruísmo, né? Essa coisa que você tem em religiões assim, né? Que são muito voltadas para essa ideia da transmissão discipular. Muitas vezes você tem distorções, né? O guru, ele não erra, ele faz o que tiver que fazer, passa a mão em você, toma seu dinheiro, ele tem um comportamento completamente imoral, ele vive na riqueza, mas ele é Deus. No cristianismo ortodoxo existe esse desenvolvimento com os anciãos, pais espirituais, muitas vezes acontece isso. No islamismo você tem dentro do sufismo a mesma relação, né? Dos sheiks com os seus, né? Seguidores, e assim, você tem isso em escolas do budismo, você tem isso em relações com padres, com pastores, essa relação de domínio pelo carisma de uma pessoa sobre outra, sobre a ideia exaltada que as pessoas têm a respeito dessas identidades espirituais. Então é claro que isso é um perigo muito grande. Mas eu não vou aqui desenvolver a ideia se os mosteiros do Ancião Efrem são uma seita perigosa ou não. Não se trata disso. O ponto é que, para muitos cristãos ortodoxos que se manifestam na internet, o caso é de que o sujeito que foi um estuprador de um menino, condenado, o qual nunca negou esse crime, e que foi acusado de um outro assassinato de uma outra menininha, e que era um usuário de drogas, um sujeito envolvido em muitas confusões, o fato dele ter se convertido à igreja ortodoxa faz com que ele tenha se tornado uma pessoa regenerada. Veja, os ortodoxos da internet não estão criticando a pena de morte. Eles não conseguem fazer isso. Eles acham que a pena de morte é razoável e é possível sim que a igreja legitime, porque a igreja não tem uma posição oficial sobre isso. Jesus Cristo tem uma posição contra a pena de morte. A igreja ortodoxa, que não tem conexão nenhuma com Jesus Cristo, não tem. Mas Jesus Cristo tem uma posição clara contra a pena de morte. Ele é contra a pena de morte. E Jesus Cristo foi vitimado pela pena de morte. Logo, alguém coerente que seja cristão nunca poderia ter essa posição neutra. Mas a igreja ortodoxa, séculos depois, surgiu, depois de Jesus, tem a concepção assim que depende do que o nosso basileu, do que o nosso czar, do que o nosso presidente, do que o manda-chuva local do território canônico na qual estejamos, decida. Essa é a posição da igreja ortodoxa. Então, ainda que tenham posicionamentos de cristãos ortodoxos contrários e orientações para que é melhor que não fosse assim, existem outros que dizem não, depende da circunstância, depende do crime.
É assim, que são essas pessoas que teoricamente seguem aquele que não tinham de repousar a cabeça, que diziam, dai a outra face, não responda o mal com o mal, mas com o bem. Essas pessoas que se dizem detentoras da Igreja de Cristo não conhecem a essência do Evangelho. E por isso eles têm esse posicionamento neutro em relação à pena de morte. Alguém que tenha compreendido o Evangelho não pode ter uma posição neutra em relação à pena de morte. A pena de morte é uma barbaridade. Ok? Muito bem. Mas isso é uma outra coisa. O que esses cristãos ortodoxos da internet estão dizendo é que não é que a pena de morte seja errada, mas é que ele é inocente. E por que eles dizem isso? Porque eles querem que o sujeito que se converteu ortodoxo seja uma prova de que a santa ortodoxia regenera até pedófilos e psicopatas. Coisa que é uma grande imbecilidade. Um sujeito que é psicopata, ele pode até se tornar membro de uma religião, mas ele nunca vai deixar de ser um psicopata por causa disso. Ok? Então quem acredita nisso está em grande confusão. E fanatismo. Se o sujeito tivesse se convertido a um budismo, esses cristãos ortodoxos iam dizer assim, vai lá e morre mesmo, porque é um assassino de crianças. Se ele tivesse se convertido à igreja presbiteriana, esses cristãos ortodoxos diriam assim, herege, assassino, vai pro inferno. Quem morre pela espada, quem mata pela espada, morre pela espada, ou coisa do tipo. Como ele se converteu à igreja ortodoxa, e ele é ligado aos mosteiros do Sião Efrem, que era um santo, aí ele passa a ser um mártir. Mártir é aquele que morre pela fé. Ele morreu pela fé? Não, ele morreu porque ele foi considerado culpado de um assassinato de uma menininha. Ok? Então é isso que temos. Contra a pena de morte, eu sou. E contra esse fanatismo doente, também sou. Okay? Então, assim, muito provavelmente esse sujeito foi culpado, sim, do assassinato. E não tem nada aqui que possamos dizer contra a justiça dos Estados Unidos nesse caso aqui. Eu não sou, né, um especialista. Provas aí contra isso? Não. 35 anos, ok? Mas ele não deveria ser morto porque nós somos civilizados. Então nós não nos vingamos dos nossos criminosos. Não é verdade? Muito bem, meus amigos. 32 minutos. Particularmente eu acho que já é o suficiente. Mais uma questão. Pergunta. Vaikunta, o céu existe? Os devotos de Vishnu falam da morada de Deus, Vaikunta, como a destinação dos devotos que alcançaram a realização. No cristianismo e no islamismo também existe uma grande quantidade de elaborações sobre a vida nos reinos, no reino dos céus. Inclusive Jesus promete ao ladrão que estava ao seu lado na hora da crucificação. Como compreender essas coisas de uma perspectiva vedântica? Esses lugares são simplificações do ideal de imersão em Deus, sem haver mais personificação dualista, ou eles são reais, concretos como esse mundo? São lugares diferentes ou são o mesmo lugar descrito de modo distinto? Interessante. Muito bem. Vaikunta, né? Vaikunta é essa morada do Supremo, Deus Vishnu. Vishnu, um nome que significa aquele que tudo permeia. Os Vaishnavas são os adoradores de Vishnu como o Supremo Brahman. Não é? Então, esse lugar onde Vishnu vive, onde Vishnu vive? No coração de todos nós, no mundo inteiro e além. Porque ele está imanente e transcendente à realidade. Ok? É a alma de todas as almas e, além disso, vive além delas. Muito bem. Então, esse lugar a qual esse transcendente Vishnu vive chama-se Vaikunta, é o nome. E é onde todos os devotos perfeitos que alcançaram a plena identificação com Deus vivem. Vivem num eterno relacionamento com Deus. Então, aqui nós estamos descrevendo uma via profundamente devocional, né? Dessa relação, de que o ápice da realização é o eterno relacionamento amado e amante, o caminho dos sufis, né? Sufis vão falar muitas vezes em um só, né? Eu fui à porta do meu amado, bati lá, ele perguntou quem é, ele disse, sou eu, ele disse, não há lugar para você aqui. Numa segunda vez eu bati na porta e ele perguntou quem é, eu disse, você. Aí ele deixou entrar, ou seja, quando é um só, há conexão. Aqui nós temos uma percepção advaita, uma percepção unitiva, mas ao mesmo tempo
É um batendo na porta de outro. Então aqui nós temos uma dualidade evidente. Então, o que entende-se alguns? Que esta conexão de um é uma perfeita união de dois. Né? Então, o ponto aqui em questão é esse. Existem sutilezas aqui e possibilidades múltiplas de interpretação do que vem ser essa unidade. Muitos compreendem que isso é a completa destituição da individualidade. Outros não. Outros que é a realização desta comunhão. Então, esse ideal. No cristianismo, no Islã, falou esse amigo, que assim, os adeptos do krishnaísmo, da devoção Vaishnava, que centra muito a atenção em Krishna, é o caso, por exemplo, da ISKCON, né, do movimento Hare Krishna e tudo mais, né, na qual Krishna é o supremo. Tem também, né, o Goloka, o mundo de Krishna. Mesma coisa, o Vaikunta, né, com essa centralização de Krishna irada, com os devotos vivem lá. Isso é a busca é viver lá. Nos cristãos, por exemplo, o reino dos céus, né? Os muçulmanos vão falar também do céu. Você vai ver que difere bastante, né, as coisas. No islamismo, por exemplo, você não vai ter exatamente uma descrição desses relacionamentos entre Allah e as pessoas do céu, mas fala muito da bem-aventurança de viver neste céu de Allah. Tá? E no cristianismo também você vai ter essa percepção, né? Essa questão da ida para o céu e tudo mais. Mas é menos enfatizado até esse aspecto, não é, da relação com Deus. Mas está subentendido isso. Então esse amigo pergunta primeiro se isso, segundo a perspectiva do Vedanta, é uma perspectiva ilusória, e se isso é uma questão simplesmente simbólica, que na verdade quer transmitir a ideia da unidade plena, né, no Brahman. Bom, preciso dizer que Vedanta são Vedantas. Existem escolas do Vedanta. Por exemplo, a escola, né, do Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja Acharya, que desenvolve, né, um culto muito claro a Brahman como Vishnu, vai evidentemente entender que o final da história toda, a elevação mais suprema, é essa vivência com Vishnu em Vaikunta. Também assim vai desenvolver o Vedanta dualista. O Vedanta Dvaita Vedanta vai falar disso. Vai falar que não tem isso de se juntar a Deus e ser um com Ele, não. É você ser eternamente devoto de Deus. Já o Advaita Vedanta de Shankara, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que é unidade, sim, porque só existe Brahma, Brahma é um só. Mas ele vai dizer também que Vishnu é esse Brahma. Shankara, por exemplo, comenta, né, o poema, né, Os 1000 Nomes de Vishnu, e ele diz muito claramente que Vishnu é tudo isso. Então, assim, né, no próprio Vivekachudamuni, né, a joia suprema do discernimento, está lá dizendo que Narayana Vishnu é o Brahma. Então, assim, dá para você entender o que você quiser aí. Tá bom? Você pode entender que o céu, né, esse Vaikunta, essa morada de Deus, é uma relação eterna entre as almas, as centelhas e a fonte, ou você pode entender que isso é um tipo de união a qual não vai existir mais nenhum eu e outro, apenas um. Mas isso é de uma subjetividade tão grande que o ponto é, devemos mirar na nossa natureza, em Deus, nessa comunhão. Cada um, dependendo do seu temperamento, aqui vai desenvolver maiores conectividades com os ideais. Okay? Aí ele pergunta aqui do céu, de Jesus e do ladrão da cruz. Eu já tratei disso num vídeo específico sobre isso. Não é? O Vedanta desenvolve a ideia de vários céus, de vários mundos espirituais, de vários céus, de vários infernos. Por quê? Você vive aqui nesse mundo empírico, com esse corpo biológico morre. Mas o seu corpo mental continua existindo. Esse corpo mental, ele vive numa dimensão mental. Ao contrário do que desenvolve a perspectiva do espiritismo, em que os espíritos estão se acotovelando aqui entre nós. Agora aqui existe um espírito ouvindo aqui, existe o Olavo Bilac está ali está Platão e ali está, enfim, pessoas ouvindo e falando e vivendo aqui nesse mundo, né? Coisa do sexto sentido. Na perspectiva vedântica, não. Esses corpos mentais que conformam nossa identidade aqui, né? Do Marcelo, do fulano, do ciclano, do Beltrano, vivem em instâncias mentais depois que o corpo biológico morre, o prana se dispersa, e esse corpo mental vive uma instância
que pode ser uma instância extremamente ditosa, aquilo que chamaríamos de céu, e outra que passa a ser muito desgraçada, que podemos caracterizar como inferno. Depois de um tempo de vivência nessas instâncias, relacionadas aos méritos e deméritos de nossa vida mental, nós voltamos a esse corpo mental a se identificar com o corpo biológico, que nasce em algum mundo e em alguma natureza. Pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser humanoide. Então, existem essas dimensões. Então, quando aquele ladrão, considerando que esse evento é real, que ele não é apenas uma mensagem edificante, que ele é real, aconteceu isso, aquele ladrão disse: ó Senhor, eu sei que você é inocente. Lembra de mim quando entrar na casa do teu pai, no reino? E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Estará mesmo em um desses estados, mundos, céus, paraísos, feitos dessa natureza mental, que são temporários, que são transitórios. O mérito daquele homem foi se colocar como justo perante de Jesus. Ele diz: eu e você, outro ladrão, nós somos culpados. Esse aí não é culpado. Ele defende Jesus quando não tinha nenhuma necessidade de defendê-lo. Jesus estava sendo crucificado. Que mérito ele poderia ter? Então ele teve profunda capacidade de justiça e teve profunda fé naquele avatar e colocou nele, nas mãos crucificadas dele, aos pés crucificados dele, a sua esperança. E nisso ele foi justificado e levado para aquela instância, aquele paraíso. Segundo a perspectiva do Vedanta, isso também é transitório. Mais perspectivas mais devocionais, escolas mais devocionais do Vedanta diriam: não, o Salvador pegou ele e levou ele para Vaikuntha. Ponto. Não tem aqui questões de dizer é isso ou aquilo. Depende muito de como inclinamos o nosso coração para essas questões. Mas o Vedanta, as escolas do Vedanta falam de dimensões, de mundos. A escola Vedanta, por exemplo, do movimento Hare Krishna, fala de planetas Vaikuntha. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Existem essas possibilidades de compreendermos as coisas de modo muito diversificado aqui. É isso, meus amigos queridos. Terminamos esse vídeo. Próximo vídeo, novas questões para conversar aqui com os amigos. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.